Thaís Tavares Ô, Pompeu. Gilvan. Diga, seu Camilinho. Agora a tela vai ficar bem mais bonita. Olha aí, bota aí. Olha a diferença da beleza da mulher brasileira com esse sorriso maravilhoso e o esgualepado do Gilvan. Aí o senhor quer comparar com o apresentador? Não dá, né? Não tem como. Olha, gente, nós estamos aqui agora com essa entrevista com a Thaís, que vai falar para nós sobre a questão da inclusão dos portadores de necessidades especiais. Até vou perguntar para ela qual é a nomenclatura. Muitas vezes o jornalista ele não acompanha a nomenclatura adequada para a gente se referir às pessoas que têm essas necessidades especiais. A Thaís Tavares Pompeu, ela trabalha como consultora de inclusão, orientando não só os portadores de necessidade especial, mas as famílias, os pais, que muitas vezes se deparam, né, com o diagnóstico das limitações. A gente coloca limitações de um lado, mas a gente sabe que essas pessoas se superam muitas vezes em outros aspectos. E eu estava, Thaís, 2 semanas atrás, conversando com o Basílio, que é o presidente da AMA, a recém-fundada em Barra Velha, e ele dizia do choque quando o pai e a mãe recebem o diagnóstico do espectro autista, que é uma das variantes, vamos dizer, dessas necessidades especiais. E você trabalha com essa consultoria orientando as famílias, que é um trabalho, acredito eu, que é tocante, nobre, né? E você, então, tem esta visão ampliada da profissional que lida com seres humanos tão especiais. Então, como é que é lidar com isso, Thaís? Como é que é orientar essas famílias? Bom dia, obrigado a presença de você aqui. Bom dia, Gilvan, bom dia a todos os ouvintes, né? Muito bom estar aqui falando desse assunto que eu sou apaixonada e é importante a gente levar um pouquinho aí para casa de todo mundo. Você começou falando ali, perguntando da nomenclatura, e realmente é um assunto que causa muita dúvida, né? A própria legislação ainda fala de pessoas com necessidades especiais, mas hoje a ONU mesmo nos traz o termo correto, que é pessoa com deficiência. E por que isso, né? Porque a gente fala que, assim, necessidade especial, todo mundo tem alguma, de alguma coisa. Então, todos nós somos especiais. O portador de deficiência não se usa mais porque as pessoas com deficiência, elas não portam essa deficiência, elas não podem daqui a pouco deixar a deficiência. Então, hoje, também a gente não fala deficiente, porque aí parece que a gente está deixando a pessoa como toda com alguma deficiência. Então, é pessoa, porque a pessoa vem antes de tudo, com deficiência, porque a deficiência é só uma das características. E aí, se ela tem, com essa deficiência, alguma necessidade específica, aí a gente vai falar dessas necessidades específicas. E sim, né, eu trabalho aí, lógico, meu público acaba sendo mais o público adulto, a partir de 14, quando já pode ser um jovem aprendiz, mas eu percebo que a gente recebe ainda nessa faixa etária as famílias muito sofridas já, muitas vezes desacreditadas, as próprias pessoas com deficiência, em alguns casos, a gente tem que fazer um resgate de autoestima para daí poder encaminhá-las ao mercado de trabalho, sabe? Então, é bem importante que a gente fale cada vez mais desse assunto para desmistificar muito tabu, para quebrar algumas ideias de que as pessoas necessariamente terão limitações e talvez, assim, não que seja uma limitação, mas talvez, por exemplo, eu não vou andar com as minhas pernas, eu vou andar com uma cadeira de rodas, mas eu vou me locomover. O autismo, né, a gente tem tido aí incidências, hoje a gente já fala de a cada 44 pessoas, uma ter algum nível de autismo e a tendência é que esses números aumentem. Mas eu sempre digo para a família, ele vai chegar onde ele quiser e aonde você deixar. Então, a ideia é muito essa, que a gente possa motivar, impulsionar as pessoas e trabalhar de acordo com aquela característica, aquela necessidade específica, para que ela supere as barreiras que a gente ainda tem na sociedade, tanto arquitetônicas quanto atitudinais. Porque eu digo muito assim, que construir rampa é fácil, difícil é mudar modelo mental. Né? Difícil é você mudar esse olhar ainda assistencialista que a sociedade tem com relação às pessoas com deficiência. Então, o meu trabalho, Gilvan, é muito pautado nisso, de trazer para as empresas, de trazer para a sociedade as pessoas que, até por questões históricas,
ficaram fora, né? Sim. Eu digo assim que não é que a gente tem esse comportamento porque nós somos maldosos, mas em algum momento da história ter uma deficiência realmente causava limitação. Eu dou o exemplo assim, vamos pensar lá na idade, lá na época do Homem das Cavernas. Se eu não tivesse um braço, perna, algum sentido, visão, audição, eu não estaria em condição de igualdade para enfrentar uma fera, para caçar, para pescar. Mas hoje a tecnologia assistiva, a ciência, a educação, tudo avançou muito. Mas a gente ainda tem esse modelo mental lá do passado que a gente precisa agora transformar. O Thaís, bom, a gente está ao vivo aqui com a Thaís Tavares Pompeu, consultora de inclusão. O seu trabalho, então, Thaís, especificamente, quando se fala em consultoria, você aborda aspectos de direitos e também aspectos emocionais, psicológicos. Como é que é realmente o fazer, o oferecer essa consultoria dentro desse panorama que você acabou de falar, né? Até 5, 10, 15 anos atrás não se pensava, né? Hoje já se pensa, está se amadurecendo, mas não é só fazer rampa, né? Como é que é, então, esse desafio de também mostrar a linha de trabalho da Thaís e a importância desse trabalho para quem, por exemplo, precisa dentro de uma empresa ou que seja dentro da própria família? Como é que é o teu dia a dia? Legal. Então, aqui na Ímpar, a gente tem duas grandes frentes de atuação. Uma delas é o recrutamento e seleção e outra é a consultoria, né? Então, o recrutamento e seleção é para talentos da diversidade. Digo que 99% das vezes é para pessoas com deficiência, porque a gente tem aí uma lei que, aliás, ontem comemorou 31 anos, que a gente conhece como Lei de Cotas, que é uma lei que obriga todas as empresas com mais de 100 colaboradores, independente do segmento, a ter um percentual de pessoas com deficiência. Esse percentual vai de 2% a 5% de pessoas. E aí, nessa função de recrutamento e seleção, então, temos um portal com vagas, enfim, e a ideia é conectar mesmo, né, a pessoa com deficiência com a empresa que está precisando contratar. E a outra frente, que é a consultoria, é dar auxílio, porque eu digo que, embora as empresas cheguem para mim falando, Thaís, eu não encontro as pessoas com deficiência, elas existem. O IBGE fala aí que 24% da população tem algum tipo de deficiência. Então, o mais difícil não é necessariamente você encontrar a pessoa, mas é você mantê-la no mercado de trabalho, é você abrir a porta, é você conscientizar aquela equipe, aquele gestor, que deficiência não é sinônimo de limitação. É apenas uma característica diferente. É quebrar o que a gente estava falando de barreira atitudinal mesmo. Eu estava, Thaís, observando algumas cenas do Festival de Dança de Joinville ali, e os grupos de dança participantes, vários deles, inclusive com pessoas, então vamos falar agora corretamente, pessoas com deficiência, em grupos de dança, né, fazendo a sua performance artística, cultural, né, havia alguns portadores da síndrome de Down, né, e outros também limitados, aqueles jamais vinculados, por exemplo, às APAES, né, e agora surge também essa outra demanda, que são as AMAs, que é um outro tipo de aborto. Inclusive, quando você diz que há Gilvan, eu não tô te ouvindo. retorno, está ouvindo agora? Agora estou ouvindo. Então, Desculpa. retornando aqui. Desculpa, então, é questãozinha técnica. Mas quando você falou que há aí mais de 20%, 24% da sociedade com essas limitações, né? Eu fiquei observando umas cenas do Festival de Dança de Joinville com grupos de dança de pessoas com deficiência, já usando a nomenclatura que você orienta, então. E você tinha lá a pessoa com síndrome de Down, você tinha a pessoa lá, esse público que a gente vê mais nas APAES, mas superando, né, com performance de dança, de cultura, né, esse amadurecimento que você vem falando, né. E eu queria também, Thaís, falar um pouco sobre a sua chegada na Rede Mar Azul, no portal mzl10.com.br, porque você vai estar com a gente aí, pelo menos a cada 15 dias, com um conteúdo voltado para esse segmento, que é o interesse também da Rede Mar Azul nesse sentido, né, de trabalhar também essa temática. Uhum.
Legal, eu acho muito importante essa visibilidade, né, Juvan, porque as pessoas ficaram, ainda estão, até certo ponto, na invisibilidade. Então, estar no festival de dança, gente, que maravilhoso! Ontem eu estava assistindo ali um jornal e o repórter, o entrevistador, ele não tem um braço, sabe? Olha que importante é isso, ele estar nesse papel. Isso é muito importante para a gente. E divulgar, levar essa informação aí para todos que acompanham a Mar Azul, nossa, é uma oportunidade ímpar mesmo, sem preço, né? Porque as pessoas têm muito desconhecimento. Eu falo que dos seus, como você colocou lá no começo, dos seus direitos, de quem é uma pessoa com deficiência, sabe? A gente ainda tem, quando eu trago esse número, as pessoas falam, nossa, é impossível, eu nunca vi ninguém na rua aqui na cidade X, né? Aqui, sei lá, em Penha, Pissarras, mas as pessoas estão circulando, só que eu brinco assim, a gente não anda com uma etiqueta, né? Eu tenho deficiência. E muitas vezes a deficiência passa despercebido. Por quê? Hoje considera-se muitas questões como deficiência. Então, tem uma mobilidade reduzida de dedos, de braço, de joelho, algumas questões de coluna, epilepsia, gagueira, sabe? Tudo isso não é só uma pessoa em cadeira de rodas, um cego, um síndrome de Down. O autismo mesmo, né? Ele não é visível num primeiro momento. Então, é muito questão da gente aprender a identificar, olhar para a gente direto. Eu converso com pessoas que não sabem que podem usufruir da lei de cotas. E a lei de cotas é um dos direitos que as pessoas com deficiência podem acessar. E por isso que é tão importante que a gente leve essa informação para o maior número de pessoas. Eu tenho várias vagas de empregos e eu sei que tem muita gente procurando, né? Então é importante que as pessoas cheguem mesmo a essa informação, que essa informação chegue às pessoas, sabe, Juvan? Thaís Tavares Pompeu, consultora de inclusão, convidada aqui pela Rede Mar Azul, vai estar no MZL10 regularmente, também trazendo os temas da consultoria que ela oferece dentro desta temática toda e dessa amplitude que ela nos mostrou aí. Thaís, aqui em termos de Anfre, né, vamos falar Foz do Rio, Itajaiaçu, as cidades, as maiores, Itajaí e Balneário, mas de navegantes aqui seguindo para o litoral norte e até Balneário Barra do Sul, nós temos um cenário um pouco comum, que é a questão da dificuldade na mobilidade urbana para os ditos normais, que já se configura, o que agrava quando a pessoa tem alguma limitação. Seria importante, né, o planejamento e a execução de projetos voltados à questão da mobilidade nas cidades, né? Sem dúvida. Eu digo que fazer acessibilidade arquitetônica dos espaços, ela não é boa só para quem tem deficiência, ela é boa para todos. Hoje a gente fala aí de um desenho universal, né? Então vamos falar lá de um transporte público. A hora que eu tenho um ônibus mais acessível, eu sou curitibana, vou usar o exemplo lá de Curitiba, né? Que tem os tubos do transporte público, que tem uma plataforma elevatória que para você entrar do tubo para o ônibus não é uma escada, eu não estou beneficiando só quem usa cadeira de rodas ou quem tem, sei lá, tem uma limitação na perna. Estou beneficiando, por exemplo, uma gestante, talvez com um carrinho, eu estou beneficiando um idoso que tem mais dificuldade para subir escada. Então, eu digo muito assim, todos nós, um dia, se tudo correr bem, teremos deficiência lá no final da vida. Porque 8.000 pessoas por mês adquirem deficiência aqui no Brasil. E por que, se tudo correr bem? Porque não estaremos nessa estatística dos 8.000 que adquirem ao longo da vida, mas vamos ficar velhinhos, e aí quando a gente vai ficando mais velhinho, vai acontecendo o quê? Vamos ouvindo menos, vamos enxergando menos, vamos tendo mais dificuldade para caminhar, para subir uma escada. Então, é muita hipocrisia a gente achar que estou falando de inclusão, de acessibilidade só para o outro. Eu estou falando para toda a nossa sociedade, né? E aí é muito importante que não falamos só de uma rampa, mas vou dar um outro exemplo. Em São Paulo, você entra no metrô e ele fala para você em que estação você está parando. Por quê? Porque uma pessoa cega precisa saber se localizar. Tudo isso não são questões que geram, muitas vezes, uma despesa muito maior do que o previsto, mas que oferecem muito mais tranquilidade para todos circularem.
Então, Thaís, a Thaís é nossa convidada, a gente vai regularmente aqui no Radar Mar Azul divulgar, sempre que houver a estreia, né, a gente pode dizer assim, quando a Thaís estrear na nossa página mzl10.com.br, mas também a cada postagem de conteúdos novos, ela volta ou a gente replica em vídeo no próprio portal mzl10.com.br, porque também a Rede Mar Azul está buscando essa ação de responsabilidade social, Thaís, justamente visando atingir esse público. Nós tivemos, Thaís, aqui na região recentemente, o surgimento de várias AMAs, que são as associações dos amigos dos autistas, né? Penha já tem um grupo, Balneário Pissarras tem um grupo, e tem um grupo de Barra Velha que avançou bastante mesmo. De novembro para cá, eles ganharam um imóvel, a cessão de um imóvel, que era uma associação de moradores, num determinado bairro de Barra Velha, no São Cristóvão, e eles já conseguiram ali recursos expressivos, já reformaram o espaço onde vai ser a sede inicial, mas reformaram mesmo, trocaram telhado, botaram, sem recurso público, botaram forração de PVC, já tem aparelhos de ar-condicionado nas salas onde vai ter os atendimentos, já tem sistema de segurança com câmeras, já ganharam daqui de Pissarras um projeto de uma arquiteta de Pissarras para Barra Velha, porque aquela esquina futuramente, onde está essa sede inicial, vai ser a AMA, quer dizer, avançando também na nova concepção do atendimento aí específico para o autista, né? Mas, como você falou, a deficiência é múltipla e tem que se pensar, então, em todas essas vertentes para dar essa qualidade de vida melhor para quem precisa justamente, né? E quem sabe nós, né? Você falou ali da reportagem que você assistiu, nós tivemos recentemente aí a estreia na TV Globo do Fernando Fernandes apresentando um reality show, né? O No Limite, um apresentador cadeirante em rede nacional, quer dizer, uma nova realidade que se vive, né? É isso, sabe? Eu falo que é ver, é permitir que as pessoas estejam em todos os lugares. E é com isso que esses dias eu estava até vendo algumas bonecas Barbies com prótese, cadeira de rodas, negras, né? E é a questão que a gente fala, representatividade importa? Importa. Quantas crianças estão nessa condição? Quantas pessoas acreditaram por muito tempo e ainda hoje que não podem estar num lugar, por exemplo, como uma televisão. Não se viam representadas, né, Thaís? Exatamente, e podem, né, gente? As pessoas, qualquer pessoa pode chegar onde ela quiser, se ela correr atrás. Independente se ela vai correr com pernas ou com rodas, né, Gilvan? Ok, com certeza. Thaís, a gente agradece a sua participação aqui, seja bem-vinda, né? E a gente vai, como eu disse, replicando à medida que os conteúdos forem chegando, né? E também repercutindo essa sua atividade que é tão, até, vamos dizer, diferenciada em relação de se oferecer mesmo com um perfil de consultoria. Porque, de fato, né? Empresas, famílias, independentemente de espaços, se veem muitas vezes numa certa insegurança quando o diagnóstico chega, quando o problema é constatado, né? E aí tem que saber trabalhar com esse público. Nós temos que aprender a trabalhar com o público também. E eu digo para ti, eu que estou chegando já quase nos 50, a gente sabe que algumas limitações já são sentidas. Já aparecem, né? Com É isso certeza. aí. Okay. Gente, eu agradeço imensamente a oportunidade, eu fico muito à disposição, direto eu recebo pessoas com dúvidas, né? Thaís, posso me enquadrar, posso usufruir? Então, posso deixar meu WhatsApp? À vontade, deve. É o 479-9604-9627. Okay. Ou o site. Pode repetir. 479-9604-9627. Obrigado. Quem quiser lá na rede social, né, @ímparinclusão, tem todas essas informações. Gente, não podem procurar à vontade, vou respondendo, vai ser um prazer responder as dúvidas de vocês. Ok. Obrigado. Obrigada, até mais.